diante daquilo que nós acabamos de cantar, e de tudo aquilo que também que já foi falado aqui, realmente o Sorrindo para a Vida é esse grupo de oração, onde pessoas que talvez estão trabalhando, cozinhando, ou tiraram um tempinho para estar conosco, para se alimentar da palavra de Deus e poder ter o seu dia mais com a presença do Senhor, para que nós nos motivemos a viver aquilo que a palavra de Deus vai nos pedir no dia de hoje. E abra mesmo o seu coração e peça ao Senhor o dom do amor. Só o amor pode fazer com que nós nos transformemos naquilo que Deus deseja de nós, porque somos imagem e semelhança desse Deus. Então eu queria que você pudesse pegar a sua palavra lá no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 35 ao 34. É o Evangelho de ontem, e eu quis trazer porque hoje a continuidade também do Evangelho de hoje fala de que quem permanece em Deus permanece no amor, porque Deus é amor. Então vamos ler e peçamos ao Senhor a graça desse coração aberto para que a palavra de Deus nos transforme. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quero repetir esse versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quis, na ousadia do Espírito, ontem preparando um tema para esta meditação da palavra: a missão do cristão, viver o amor. Então que você possa colocar isso como um projeto de vida, não só para hoje, mas cada dia. Porque se eu me apropriar desta palavra, eu estarei dentro da vontade de Deus. Porque o final do Evangelho está dizendo para nós: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É ou não é verdade que nos tempos de hoje falta este amor? Nós podemos classificar o amor de várias formas: amor pela pátria, amor pelo trabalho, amor pelas pessoas, mas o verdadeiro amor, a origem de todo o amor, vem de Deus. Eu estou baseando esta reflexão na carta encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, onde ele diz: Deus é amor. Hoje o amor tem sido fragmentado, o amor tem sido esquecido, o amor não tem sido amado. Por isso, meus irmãos, viver o amor é a nossa missão. E qual é a origem, então, de Deus? Está lá também em 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 12. Queria ler este pedaço para podermos complementar com o Evangelho de ontem. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, meu irmão, minha irmã, a origem do amor é Deus. Quem nos fala isso é São João, na sua primeira carta que ele escreve. E qual é a verdade profunda e transformadora do Evangelho? Deus é amor, a essência de Deus é amar. Eu queria que você pudesse refletir comigo o seguinte: se Deus é amor, e tudo que Ele criou é bom, e somos imagens e semelhanças dEle, e criados por Ele, também nós participamos da bondade de Deus. Então eu queria trazer algo que é muito importante, para que nós possamos compreender aquilo que São João está nos falando.
Amados, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que nasce de Deus, ama. Então não existe pessoas ruins no mundo. Existem pessoas que escolhem fazer coisas ruins. Porque a essência de todo ser humano é o amor. A essência da Maria Renata é o amor. Do Cassiano é o amor. Do Sapo é o amor. Da Juliana de Paula é o amor. Só que eu posso escolher ou não, isso está no Catecismo da Igreja Católica, amar ou não, ser bom ou não. Por isso, meus irmãos, nós não podemos cair no julgamento de achar que aquela pessoa que fez o mal, ela não traz o amor de Deus dentro de si. Traz. Padre, mas mesmo aquele que faz coisas horríveis, que até mesmo Deus duvida, sim, ele escolheu não amar. Talvez aquela pessoa não escolheu viver a palavra de Deus, mas aquela pessoa é boa. E a minha missão é acreditar. Deus é a fonte de todo o amor verdadeiro. O amor não começa em nós, começa em Deus. Ou seja, somos criados por Ele para amar. Qual que é a sua missão então, meu irmão? Você que está me escutando, minha irmã, é amar. Padre, mas eu tenho muita dificuldade em viver esta palavra. Eu vou dizer para você, porque está isso lá no Catecismo da Igreja Católica. Quando nós fomos batizados, foi retirado de nós o pecado original, mas ficou uma palavrinha que se chama concupiscência, que significa o quê? A inclinação para o mal, ou seja, a inclinação para não amar. E é contra isso que nós precisamos lutar para permanecer no amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se você acha que você não é capaz de amar, eu quero dizer para você, você é capaz de amar sim, é somente lutar contra a concupiscência da carne. O amor de Deus não é teórico, ou seja, é concreto, se revelou em Jesus Cristo, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou por primeiro, ou seja, Ele nos ama apesar das nossas fragilidades, Ele nos ama apesar dos nossos pecados, Ele nos ama apesar de, às vezes, nós não conseguimos realizar a vontade de Deus. Olha para você ver o que diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. O Calvário é a prova eterna de que Deus é amor. Deus foi ao extremo para nos amar e por isso Ele nos dá o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meu irmão, minha irmã, para o cristão, não é? Amar não é uma obrigação, é um mandamento. Eu preciso amar. Eu não posso querer viver a vida cristã sem viver isso. Eu preciso amar a Maria Renata com as suas debilidades, fraquezas, porque dentro da Maria Renata existe mais coisas boas do que coisas ruins. E nós vamos parando no quê? Nos defeitos dos outros. Ontem eu falava na homilia e falava assim, fala um defeito de uma pessoa. A gente consegue elencar vários. Fala uma qualidade. A gente tem dificuldade. Por quê? Porque ainda nós não estamos ali, não é perfeito no amor. E nós precisamos buscar isso de forma profunda. Nós não podemos buscar isso, meu irmão, minha irmã, de forma teórica. Eu preciso colocar isso em prática. Eu, como cristão, eu não posso querer viver de outra forma. Jesus nos ensinou. Jesus nos deu o mandamento. Jesus nos deu aquilo que é a essência do cristianismo, amar. Não é? Nisto reconhecerão que sois meus discípulos. É Jesus que está dizendo. Eu preciso olhar para o Cassiano e encontrar nele amor, para reconhecer nele que ele é um discípulo de Cristo. No Sapo, na Juliana de Paula, na Maria Renata. Em mim, eu não posso buscar outra realidade. Se Deus é amor e fomos criados à sua imagem, então fomos criados para o amor. Essa é a nossa missão. Eu estava no Rio de Janeiro e eu tinha muita vontade de ir lá no Maracanã. Eu morei lá 1 ano e meio, naquela missão maravilhosa, Rio de Janeiro. E eu fiz uma opção de andar só de preto e o Klesman. Então, onde eu vou assim. No shopping eu vou assim, no cinema eu vou assim, no supermercado eu vou assim, para que as pessoas
possam enxergar no Padre Ricardo o sinal de Deus, o sinal do amor de Deus. E em todo lugar que eu vou, eu quero viver a prática do amor de Deus. Eu quero que as pessoas façam a experiência do amor de Deus, porque é um mandamento de Deus. Jesus nos pediu que nós amemos e transbordemos este amor. E eu fui com essa intenção de assistir ali o jogo, mas de evangelizar. Senhor, usa-me para o amor. E quando eu entrei naquele estádio de futebol, as pessoas começaram a cochichar: nossa, padre também vem no estádio, padre também assiste jogo. E começou aquele burburinho, né? E eu entrando, 70 mil pessoas no estádio do Maracanã, cheio, coisa mais linda. Mas Deus tinha um propósito naquela noite, de encontrar um jovem para que ele se sentisse amado por Deus, mesmo na situação que ele estava. E quando eu entrei no estádio, imagine, 70 mil pessoas, são muitas pessoas, é muita gente. E aquele jovem olhou para mim, me viu e gritou: Padre! Aí é grande, né? Aquele eco. Você pode me atender? E aí foi aquele eco. Eu posso chegar até você? Eu posso te dar um abraço? E de longe eu escutei aquele eco e eu disse: pode vir, meu filho. Aquele jovem começou a pular as cadeiras da arquibancada e chegou perto de mim. Ele estava sem camisa, estava um pouco embriagado, o cheiro da cerveja forte, e eu estava todo arrumado, perfumado, e eu senti no coração de que aquele jovem precisava do amor de Deus. E ele me disse assim: Padre, o senhor pode me dar um abraço? Qual é a primeira reação nos tempos de hoje? Não é? É ter o quê? Preconceito, uma barreira. Ele está com um mau cheiro, está embriagado, eu não vou dar este abraço. Lá dentro era o questionamento dentro de mim. Mas Deus me falou ao meu coração como o meu filho Jesus abraçaria esse jovem. E veio aquela palavra no meu coração: com amor. Eu não tive dúvida. Eu peguei aquele jovem, abracei ele, misturei o meu perfume com o cheiro da cerveja e comecei a abraçá-lo, não se importando com o que as pessoas iriam falar, porque aqui está dizendo: é nisto que reconhecerão que sois meus discípulos, se amai-vos uns aos outros. Mesmo aquele jovem, naquela situação que ele estava, eu precisava demonstrar para ele que mesmo naquela situação ele era amado por Deus. Deus tinha um plano na vida daquele jovem. E eu abracei. Quando ele chegou, ele estava com um semblante triste, abatido, mas quando eu abracei ele, ele sorriu e ele me disse assim: Padre, eu senti algo muito interessante dentro de mim. Eu senti uma paz no meu coração. Mas eu queria dizer algo para o senhor também. Eu posso tirar uma foto com o senhor, uma selfie? Eu falei assim: pode, mas por que você quer uma selfie e uma foto com o padre? Padre, olha só, vou te revelar um segredo. A minha esposa, ela não gosta que eu venha no estádio de futebol, mas ela é muito católica. E agora ela vai ver que um padre vem no estádio de futebol e ela não vai mais brigar comigo, ela não vai mais, me xingar, porque o padre veio. Você pode tirar essa foto para me mandar para ela? Eu falei: posso, e mandei. Aquele jovem saiu muito contente daquele momento. Eu trouxe essa situação da foto só para ilustrar, mas qual é a essência daquele momento? Aquele jovem foi amado por Deus. Nós não podemos criar barreiras para o amor. Amar quem está tudo bonitinho, arrumadinho, isso é fácil. Aquele que nos agrada, aquele que nos quer bem, aquele que não fala mal da gente. E amar aquele que te odeia, aquele que faz de tudo para te prejudicar. Jesus também fala no seu evangelho: amai os vossos inimigos, abençoai
os que vos perseguem. Não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos ser diferente do que Jesus nos pediu. Eu tenho uma máxima para o meu sacerdócio e para a minha vida cristã também. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero ter as mesmas atitudes de Jesus. A música do Padre Zezinho que fala isso: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Isso é testemunhar que Deus está presente no meio de nós. Olha, meu irmão, minha irmã, que interessante. Nós não somos cristãos pelo nome que carregamos, mas pelo amor que praticamos. Todos nós aqui somos cristãos. Não conheço a intimidade de nenhum desses meus irmãos. Mas se eles só tiverem o nome de cristão e não praticar o amor, todos nós que estamos aqui estamos vivendo uma hipocrisia, uma falsidade. Mas, meus irmãos, se nós tivermos o nome de cristão, mas pregarmos o amor, vivemos o amor, nós estamos vivendo a verdade de Cristo. Como é difícil, meus irmãos, nos tempos de hoje, não é? Ter cristãos que levem a sério o Evangelho. E Jesus está chamando a atenção do Padre Ricardo, a atenção de você e a atenção de cada um de nós, porque Deus sabe das nossas fraquezas e limitações. O mundo conhecerá não só pelo que dizemos, pelo sapo que toca muito bem, que sorri bem, que fala bem, que a Juliana que canta e tem essa voz maravilhosa que encanta, não é? E encanta mesmo. O Cassiano com seu jeito alegre, onde ele chega, ele traz alegria, a Maria Renata. Mas, meus irmãos, mas se nós não vivermos isso com amor, de nada vale, não é? Está lá na carta aos Filipenses, Coríntios, né? Não é? Quando ele fala que o sino que toca, né? O símbolo, mas se não tiver amor, de nada valerá. Eu posso pregar bem, nossa, o Padre Ricardo prega bem, fala bem, mas se eu não estiver vivendo o amor, de nada vale. São João da Cruz e Santa Teresinha de Lisieux diz que no entardecer da nossa vida seremos julgados pelo amor, não por aquilo que eu faço. Eu posso ser um missionário, não é, de muitos dons e muitos talentos, mas quando eu chegar diante de Deus, Deus não vai me pedir: parabéns, Padre Ricardo, você celebrou muitas missas. Parabéns, Padre Ricardo, você confessou muitas pessoas. Não, Ele vai me dizer quanto você amou. Olha, meu irmão, é sério isso aqui. Nisto reconhecerá que sois meus discípulos, se amar-vos uns aos outros. E São João vai nos dizer: se eu amo a Deus que não vejo, mas não amo o meu próximo a quem vejo, eu sou um mentiroso. Ou seja, é forte isso. O Padre Jonas sempre nos ensinou, né, no estudo bíblico, começar pelas cartas de São João, porque a carta de São João é a carta onde ele fala do amor de Deus. Precisamos encontrar esta graça em nós para vivermos o amor, para praticarmos o amor, para vivermos a caridade com profundidade. Eu peço a Deus que me dê a graça de eu não viver com hipocrisia o meu ministério sacerdotal, o meu cristianismo. Não, eu preciso viver naquilo que é a essência: amar. Olha o que o Padre Jonas nos fala nos nossos documentos internos sobre isso. Ele diz assim: é o amor que tudo crê, é o amor que tudo desculpa, é o amor que tudo carrega, vivido concretamente no novo, no amor de comunidade. E ele fala assim: para amar alguém é preciso conhecer. Conhecer na profundidade, conhecer na essência, conhecer para que eu possa perdoar quando ele falhar, conhecer na essência para que quando ele fizer algo que não nos agrada, eu puder ter misericórdia e compaixão dele. Acolhimento. Jesus, ele acolheu os pecadores, ele acolheu aqueles que estavam longe de Deus. Por quê?
Porque só o amor salva, só o amor liberta, só o amor renova as forças de cada um de nós. E o Padre Jonas diz assim: eu quero conhecer as pessoas com quem eu convivo, eu me disponho a isso. E aí o Padre Jonas fala algo que para nós na Canção Nova é muito precioso: só se ama aquilo que se conhece, e só conhece aquilo que se ama. Olha só, meu irmão, minha irmã, que graça de Deus nós vivemos isso. Mas olha também o que os santos vai nos falar nesse livro aqui, olha. Você quer aprender a amar Jesus Cristo de forma profunda? Compra esse livro aqui, ó, As Práticas de Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório. E o capítulo diz assim: quem ama a Jesus Cristo não se irrita com o seu próximo. Olha que forte isso. Ele diz assim: porque os santos não guardam ódio de quem os maltrata, mas os amam mais do que antes. Isso aqui é loucura para quem não entende o Evangelho. Como é que eu posso amar ainda mais e de forma muito profunda aquele que me maltrata? O santo está dizendo aqui: os santos não guardam ódio de quem os maltrata, mas amam mais do que antes. O Senhor, em recompensa à sua paciência, aumenta-lhes a paz interior. Olha o que vai dizer Santa Teresa d'Ávila: as pessoas que falam mal de mim. Quantas pessoas falam mal da gente? Muitas. Mas olha o que ela diz: parece que eu as amo com mais amor. Isso é loucura. As pessoas que falam mal de mim, parece que eu as amo com mais amor. Mais tarde disseram dela: as ofensas eram para ela alimento de amor. Isto é, as ofensas davam-lhe mais oportunidades para mais amar aquelas pessoas que mais a ofendiam. E termino dizendo o seguinte: por isso mesmo, os orgulhosos são sempre raivosos e vingativos, porque julgam-se bons e acreditam ser merecedores de toda a honra. Está vendo que o amor é muito mais profundo? Eu não estou dizendo, meu irmão, que você não vai sentir raiva, que você não vai sentir ódio. Isso é natural dentro de nós. Isso é algo que toca a nossa humanidade. Mas não dá para aceitar um cristão que não ama. Ele vai ter que superar o ódio. Ele vai ter que superar a raiva. Ele vai ter que superar a irritabilidade. Eu gosto muito do Padre Jonas e amo muito o nosso fundador por uma frase que ele nos falou dentro da Canção Nova: falar bem de todos, pensar bem de todos, querer bem a todos. Se o Padre Jonas disse isso, e ele escreveu isso nos nossos documentos internos, é porque, primeiro, alguém deve ter falado mal dele, alguém deve ter criticado ele nos inícios, quando ele fundou a Canção Nova, ou até mesmo antes de ele ser padre, isso na vida dele. Mas ele começou a perceber que eu não devo falar mal, que eu não devo pensar mal, mas que eu devo querer bem sempre. O Padre Jonas viveu, ruminou, rezou e depois colocou em prática, para dizer: é possível sim não falar mal das pessoas, é possível sim não pensar mal das pessoas, e é possível sim querer bem a todos. Mas se eu assumir o desejo de amar a todos, pode ser impossível aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é algo que é possível, porque Ele nos deu esta graça, e nos deu através do seu Filho Jesus, que ao assumir a nossa humanidade, mostrou que é possível. Ou seja, Jesus passou por essa terra fazendo o bem. Qual é o seu desejo? De fazer o bem ou de fazer o mal? De amar ou não amar? Ame, perdoe, peça ao Senhor esta graça. Os santos nos provaram que é possível viver isso. Eu não consigo, meu irmão, minha irmã, ser de outro jeito. As pessoas até falam que eu sou muito inocente nas coisas que eu faço. Mas não é que eu sou inocente, não. É porque eu quero viver
o que Jesus nos pede: amar a todos. E eu não tenho dúvida de que quanto mais eu amo aquele que me persegue, aquele que me maltrata, aquele que tem algo contra mim, quanto mais eu amo aquela pessoa com profundidade, mais o meu testemunho vai fazer com que ela possa mudar de vida, que ela possa também mudar as suas atitudes. Eu quero amar como Jesus amou. Eu não quero viver a minha vida de outra forma. Que você também não queira viver a sua vida, meu irmão, de outra forma, porque está aqui no Evangelho: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Imagine se eu não tivesse amado aquele jovem que me procurou naquele estádio de futebol. Eu não sei o que aconteceu com ele não, mas eu sei que o amor de Deus transformou o coração dele, porque não foi o amor do Padre Ricardo, foi o amor de Deus que, através de mim, chegou ao coração dele. Na teologia, e para encerrar, para a gente rezar um pouco em cima disso, na teologia, um professor dizia para nós na aula de moral, dizia assim para nós: o ser humano não é capaz de amar se não for a graça de Deus. E ele dava um exemplo simples: um papel de bala caído no chão. Se não é a graça de Deus em nós, eu não posso me abaixar e pegar aquele papel, aquela casca de bala e jogar no lixo. Porque só a graça de Deus pode nos dar esse entendimento de que o amor provém de Deus. A origem é Deus. O amor passa primeiro por Ele, que chega a nós. Agora nós precisamos transbordar este amor na vida das pessoas. Eu queria convidar você que está em casa a colocar a mão no seu coração, a fechar os seus olhos e a pedir ao Senhor o dom do amor. Nos dias finais, e a própria palavra de Deus diz: tudo vai passar, céus e terra passarão, as minhas palavras não passarão, mas o que vai permanecer é o amor. Existem 3 virtudes: fé, esperança, caridade. Mas no céu, nós não vamos precisar mais de fé, nós não vamos mais precisar da esperança, só existirá o amor. Se nós não praticarmos o amor nesta terra, não poderemos entrar no céu, porque no céu só entra quem ama. Por isso, meu irmão, peça esta graça. Pedimos, meus irmãos, essa graça nesta manhã de hoje, e pedimos que o Espírito Santo de Deus, que é o amor do Pai e do Filho, que transborda sobre cada um de nós, é o Espírito Santo, como a Maria Renata nos trouxe no começo. É no batismo do Espírito Santo que nós recebemos o amor de Deus, porque Ele é o doador do amor do Pai e do Filho. Por isso, Senhor, nós pedimos agora sobre nós e sobre todos aqueles que estão nos assistindo, sobre todos aqueles que estão neste estúdio, aqueles que estão, Senhor Jesus, ali na ilha de edição, Senhor, todos aqueles que estão nos acompanhando pela rádio. Senhor, nós pedimos agora neste momento, encha o nosso coração do amor de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nós estamos abertos. Batiza-nos no batismo do amor. Batiza a Maria Renata, batiza eu, Padre Ricardo, batiza o Cassiano, o Sapo, a Juliana de Paula, batiza os nossos câmaras, os nossos produtores, os nossos diretores. Senhor, dai-nos esta graça, queremos sair daqui, Senhor, mestre em amar, Senhor. Por isso, envia sobre nós o Teu Espírito Santo. Senhor, dai força àqueles que estão encontrando dificuldades, Senhor Jesus, para amar, para perdoar, para acolher, para ser misericordioso, para ser misericordiosa. Por isso, nós pedimos, vem Espírito Santo de Deus, encha o nosso coração do amor de Deus, e nós queremos fazer isso cantando, pedindo esta graça. Vem Espírito de amor. Peça esta graça, vem Espírito. Vem Espírito de amor. Não tenha medo de pedir. Vem Espírito de amor.
Vem Espírito de amor. Eu te convido a tomar uma decisão no dia de hoje. O padre ia falando e eu dizia assim, eu preciso me decidir por esse amor. Especialmente sobre condições que está além das minhas forças, da minha razão. Então, nesta manhã, o Senhor nos convida a tomar essa decisão pela graça. Porque é a graça que vai nos ajudar, é o Espírito Santo que vai nos auxiliar. Quando Deus nos pede algo, Ele não diz, vai e faz, não, do teu jeito. Ele diz, toma a minha graça. Então, é a graça de Deus, é o Espírito Santo que nos capacita a esse amor, a amar, especialmente aqueles que nos maltratam, especialmente aqueles que falam mal de nós, aqueles que não fazem coisas que nós gostamos. Então, vamos pedir essa graça e vamos nos decidir, tomar essa decisão. Eu, Juliana, me decido pela graça. E é a graça que vai me impulsionar, é o Espírito Santo que vai me ajudar nesta manhã, nesse dia, nesses dias que virão a amar. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor, vem Espírito de amor, vem sobre nós, vem Espírito de amor, vem Espírito de amor. Peça agora essa graça, vem Espírito de amor, enche o meu coração, Espírito Santo, do teu amor, enche a minha razão do teu amor. Eu te peço, Espírito Santo, enche toda a minha humanidade, enche, Espírito Santo, o meu temperamento desse amor, para que eu possa transbordar, para que eu possa ser coerente com aquilo que eu busco. Sim, Espírito Santo de Deus, vai tocando nos nossos corações, vai tocando, Espírito Santo, no coração desta pessoa, que é tão perseguida pela sua família, que é tão perseguida pelos seus, mas que não entendem que muitas vezes essa perseguição está por falta de testemunho. Assiste a Canção Nova, busca a Santa Missa, busca os sacramentos, mas as suas atitudes, os seus gestos, o Senhor está tocando profundamente em pessoas que nos assistem nesta hora, que estão conosco, que se sentem muitas vezes perseguidas, julgadas. Claro, nós estamos nessa busca, mas o Senhor está falando para nós nesse dia da coerência, daquilo que nós buscamos. Nós precisamos nos esforçar. Senhor, nos ajuda a nos esforçarmos um pouco mais. Por isso, vem com a Tua graça, vem com o Teu Espírito, Senhor, a nos ajudar. Segura a nossa mão, Espírito Santo, e nos conduz. Nos conduz a esse amor, a ter gestos, atitudes de amor no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, com os nossos, mas também no nosso trabalho, nos calando, não falando mal, não fofocando. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Eu gostaria também de partilhar aquilo que Deus move o meu coração.
Quando o padre Ricardo, o senhor falava para nós de amar as pessoas, independente dos seus defeitos, dos seus limites, eu lembrava de algo muito atual, que é a inclusão. Hoje em dia nós falamos muito de inclusão e que é necessário. A inclusão da pessoa que é autista. Eu vivo isso na minha vida, porque meu filho é autista, meu filho de 7 anos. E só quem vive a exclusão sabe o que é uma exclusão. Quando a gente não vive, quando a gente não tem essa realidade de um filho autista, um filho especial, ou a pessoa. Quando chegou esse filho, eu entendi o que é a exclusão. E porque por mais que ele seja criança, e, enfim, a sociedade, as outras crianças, ele é diferente. E quando o senhor pregava, eu lembrei dessa situação, porque, na verdade, a inclusão só acontece por amor. Uma pessoa excluída é uma pessoa que ainda não é amada. Quando a gente conhece, como o senhor pregou, quando a gente conhece a pessoa que é diferente, a pessoa é incluída. Isso é atualizando, né? Eu trouxe para a minha vida, eu estou partilhando algo muito pessoal para dizer assim, muitas vezes nós queremos ser incluídos, nós queremos que os nossos sejam incluídos, mas nós não incluímos, porque nós também na nossa casa, nos nossos familiares, a Lu cantou com a gente, eu cantei com ela, com você, me levar para águas profundas. Às vezes a gente pensa que o Senhor nos levar para águas profundas é evangelizar além do oceano, é também. É anunciar o Evangelho, mas, gente, amar aquela pessoa que é diferente, que é difícil conviver, para mim isso é me levar para águas profundas. É sair da superficialidade. Porque, como foi falado, é muito fácil para mim eu amar quem é igual a mim. Quem concorda comigo em tudo, quem pensa igualzinho a mim, essa pessoa não me incomoda. É muito fácil, mas o Evangelho me ensinou, me ensina e quer nos ensinar a amar, ou seja, a incluir as pessoas diferentes da gente. Nessa manhã eu sei que o Senhor está tocando você, que tem dificuldade de se relacionar com pessoas da sua casa, os seus familiares. Eu sei que não é fácil. Tem pessoas nos nossos familiares que não é fácil. Mas o que adianta a gente ir na missa, comungar, entrar na fila da comunhão, bonito, e não incluir essa pessoa? Aí eu me lembro daquela outra citação da palavra de Deus que fala que Jesus, naquela festa, ele chamou os que ninguém convidava, ele convidou, né? E ele nos ensina, chame aqueles que ninguém chamaria, chame você. É tão bom chamar, né? Para tomar um café com a gente, aquela pessoa que vai trazer um mimo, aquela pessoa que vai trazer então um bolo. Como é difícil, né? Chamar aquela pessoa que às vezes você sabe até que fala mal de você, que pensa mal de você. Ah, Renata, mas então eu tenho que engolir essas pessoas? Não é isso. Nós precisamos vencer o mal com o amor, né? E é aquilo lá, pagar o mal com o bem. E aí Deus vai transformando a vida dessa pessoa. Para mim fica muito forte isso. Claro que eu quero continuar convivendo com pessoas iguais a mim, que pensam como eu. Como é gostoso. Eu preciso, é um refrigério, é um alimento. Mas para que aí eu seja lançada para águas mais profundas, para amar aqueles que então são diferentes de mim e que através do meu acolhimento, do meu sorriso, né, da minha paciência, sejam também transformados por Deus. E aí eu posso dizer que eu só consigo isso, só consigo incluir essas pessoas na minha vida. Vamos sim incluir, sim, gente, vamos incluir o autista,
Vamos incluir os que têm síndrome de Down, vamos incluir, mas vamos incluir também aqueles que são diferentes da gente, pensam diferentes da gente. A gente não precisa daí pensar como eles, né? Mas amar, independente do que fazem, do que são. Agora, isso realmente só é possível pela força do Espírito Santo. Você pode estar dizendo, Renata, eu tento, mas eu não consigo. Clame o Espírito Santo. Vamos clamar mais um pouco sobre nós. Também, sabe, Maria Renata, em oração, eu acho que a gente pode ainda por um instantezinho suplicar essa graça sobre a vida de muitos que agora estão rezando conosco. Enquanto nós estávamos aqui orando, o Senhor me dava uma imagem, era de uma folha em branco, de nomes sendo anotados. Eu acho que com essa imagem, eu tenho certeza que Deus quer de maneira muito concreta da sua parte hoje, meu irmão, para que você coloque em prática esse amor fraternal, porque o amor fraternal, ele se manifesta em gestos concretos, não é só em nós. O óbvio precisa ser dito e precisa acontecer esse movimento, precisa acontecer essa ligação. Ligação que eu falo é você pegar o telefone e ligar mesmo para essa pessoa, que talvez faz muito tempo que você não fala, que você não conversa, talvez você precisa fazer aquela visita hoje. Então quem sabe esse movimento, e há agora uma graça muito grande, nesse momento que nós estamos vivendo, há um movimento de amor, há uma unção de amor. O próprio Espírito Santo é aquele que está nos impulsionando nessa hora. Então peça essa graça, não é pela sua força, não é pela sua razão, não é pelo seu sentimento, não é pela sua decisão, mas é por uma decisão muito maior, superior, a um mandamento de Deus, a uma vontade de Deus que supera todas as coisas em nós, a um mover do amor de Deus. Então, se preciso for agora, coloque no papel as pessoas que você precisa, quem sabe no dia de hoje, ou a partir de hoje, já ir construindo essas pontes, e construindo agora, reconstruindo, se preciso for, esse amor concretamente, porque essa palavra não pode parar em mim, não pode parar em você. Meu irmão, tenha consciência, o amor é a asa que Deus deu à nossa alma para que a gente possa subir até a Ele. Então não queira viver na margem, não queira viver aqui por baixo, não se nivele por baixo. Quem ama tem o céu no seu coração. Então, mas de maneira concreta, vai colocando agora aí aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa oração, talvez pessoas que te feriram tão profundamente, pessoas que te violentaram. O Senhor me traz ao coração pessoas que foram violentadas, pessoas que foram abusadas. Para você é algo impossível. Eu não vou perdoar, eu não vou amar, mas coloque essa pessoa agora aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga nomes, seja concreto, seja concreta, se liberte agora de toda essa escravidão, esse jugo, ódio, o sentimento de vingança, essa mágoa, esse ressentimento. Ei, abra o teu coração agora, deixa Jesus curar você com esse amor, o amor que vem do alto, o amor que se manifesta agora a nós através do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, se você ora no Espírito, solte a sua voz agora, deixa o Espírito Santo agora orar em você. E nós aqui, desse estúdio, como comunidade, em um só coração, nós queremos pedir e suplicar esse batismo de amor sobre a sua vida. Seja batizado você, meu irmão, seja batizado você, minha irmã, no poder do Espírito Santo, esse batismo de amor, para que você possa, a partir desse batismo, dessa efusão do Espírito, também sair agora compartilhando, levando esse amor de Deus a tantos lugares, a pessoas que Deus está colocando de maneira muito concreta na sua vida agora, pessoas que o Senhor está te recordando agora. Eu não sei, talvez seja o seu pai, a sua mãe, talvez seja um irmão de sangue, talvez seja um irmão de comunidade, mas você não foi feito para viver sob o jugo do ódio, do ressentimento, da mágoa. Você foi feito
feito para o amor, é a sua essência. Nós somos criados, o Padre pregou hoje para nós a respeito disso. Deus é amor. Se Deus nos criou e se nós somos a sua imagem e semelhança, a nossa essência é amar, é para o amor. Então volte a amar, meu irmão, volte a amar, minha irmã. Recebe agora a graça do alto, a graça do Espírito Santo. Cheire a lavandor e a lavandor. Vai cantando isso. Vem Espírito de amor. E vai se enchendo desta graça. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. O Senhor nos fala, para terminarmos, deixar-se amar por Deus e depois vá e ame como Ele ama. Cante mais uma vez isso. Vem Espírito de amor, que Ele nos ensina. Hoje o Evangelho nos fala que o Espírito Santo nos recordará todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Peça mais uma vez. Espírito de amor. Vem Espírito. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor. Vem Espírito.